Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos a cena onde Jesus sobe a montanha para rezar ao Pai. E ali, depois daquela oração, ele desce e, chamando seus discípulos, dentre eles, Jesus escolhe 12 discípulos. Aqui nós vemos que sempre, quando Jesus ele precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida pública, para a vida da igreja, para essa obra de salvação que vai se estender à humanidade, ele sempre reza ao Pai do céu. Ele sempre vai para estar na intimidade com Deus, para que assim ele possa sempre realizar a vontade daquele que o enviou. Por isso que nós vemos que Jesus Cristo, rezando, vai escolher os 12 apóstolos. Esses 12 homens que foram responsáveis pela evangelização, que foram responsáveis por transmitir o ensinamento que receberam de Cristo para todas as nações. Aqueles que deram a vida por Jesus Cristo, e por eles ter dado a vida por Jesus Cristo, para não negar a sua fé, eles fizeram com que muitos outros aderissem à fé em Jesus. E é por isso que hoje nós conhecemos a pessoa de Cristo. Assim nós vemos no Evangelho de hoje como que é importante nós estarmos sempre em união com Deus, na nossa vida de oração, para que possamos tomar as decisões necessárias para a nossa vida, para que possamos escolher bem, escolher segundo aquilo que é a vontade de Deus. Depois, o Sagrado Evangelho vai dizer algo interessante. Vai dizer que Jesus escolheu 12 entre os seus discípulos e deu o nome de apóstolos. O termo apóstolo significa enviado, ou aquele que é enviado à frente. Veja, ser apóstolo significa ser esses que ecoam a boa nova da salvação. Aqueles que levam a outras pessoas o verdadeiro ensinamento. O apóstolo é aquele que transmite o ensinamento verdadeiro de Cristo. É aquele que é o eco da voz do próprio Cristo, do anúncio da salvação do reino dos céus. Por isso que todos nós também participamos desse apostolado. Nós participamos dessa grande missão dos apóstolos, porque cada um de nós somos enviados em vários lugares, em vários momentos, para que possamos dar testemunho, para que possamos
realmente manifestar através da nossa vida aquilo que é a obra de Deus, que precisa ecoar da nossa própria vida. Esse é o mistério da vida dos apóstolos. Esse é o mistério da vida da igreja. Por isso que Jesus Cristo escolheu os 12, porque o ensinamento dele, ele fez ressoar e ecoar nesses 12 apóstolos, para que esses 12 apóstolos fizessem também ecoar e ressoar a outros discípulos, para que se tornassem participantes dessa obra dos apóstolos. E essa obra chegou até cada um de nós. E nós precisamos aprender a transmitir esta obra àqueles que necessitam da palavra de Deus. Nós precisamos ecoar esta obra através da nossa própria vida, do nosso testemunho, para que assim se realize aquilo que se realizava na vida de Cristo, porque muitas pessoas vinham ao encontro de Jesus para ser curados, para escutar a boa nova da salvação. E no final do Evangelho, nós vemos que a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Veja que essa força que sai da nossa vida nada mais é do que o transbordamento da graça divina que sai da nossa vida e toca a vida do nosso irmão. Era isso que se realizava na vida de Cristo. Era isso que se realizava na vida dos apóstolos. E é isso que precisa ser realizado na nossa própria vida. Porque nós precisamos ser esses canais da graça. Como o próprio Cristo diz à samaritana: aquele que beber da água que eu der, dele jorrará uma fonte para a vida eterna. Nós somos essa fonte que jorra para a vida eterna. Essa fonte que jorra essa água viva, que é a graça divina, que precisa tocar em cada pessoa que chega próximo de nós. E as pessoas, quando tocam a nossa vida, elas tocam a vida do próprio Cristo. E elas sentem essa força sair de nós, porque as nossas palavras, elas vão sendo impulsionadas pelo Espírito Santo. E essas palavras, elas também são esse fio condutor da graça divina para os nossos irmãos. A nossa vida, o nosso testemunho se torna esse transbordar da graça divina, onde nós começamos a ter essa grande experiência, essa experiência de ser canal da graça e permitir com que as pessoas tenham um encontro pessoal com Cristo através da nossa vida. Por isso que nós somos esses apóstolos, esses enviados, esses que realmente somos o ecoar da palavra viva do próprio Deus. Por isso que nós precisamos manter a nossa vida de oração, porque é na vida de oração que nós nos sentimos chamados. É na vida de oração que nós somos escolhidos. É na vida de oração que nós correspondemos esse chamado de Deus e essa eleição, essa escolha, para que possamos ser esses apóstolos dos novos tempos e assim possamos continuar sendo essa fonte que jorra para a eternidade, essa fonte da graça divina que toca o nosso irmão. E aí sim o mundo terá uma experiência verdadeira com Jesus Cristo a partir da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.